por Jesus. Amém. Amém? Boa noite, igreja. Deus abençoe vocês, que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja com todos nós. Amém? Posso ouvir um glória a Deus? Aleluia! Glória a Deus. Antes da gente entrar na palavra, pode se sentar um pouquinho, por gentileza. Glória a Deus, aleluia. Gostaria de saber quem está nos visitando hoje pela primeira vez. Existe alguém? Olha, tem um irmão aqui, fica com sua mão levantada. Tem mais alguém? Tem um casal aí atrás. Amém? Um irmão aqui, 2 irmãos aqui, um casal aí atrás. Levanta a mão, por gentileza. Casal aí, 2 irmãos aqui. Sejam muito bem-vindos em nome de Jesus. A casa do Senhor é a casa de vocês. Vocês possam preencher para nós aí o seu cadastro, para a gente poder conhecer você melhor, te mandar a agenda da nossa igreja, para que você se sinta acolhido aí e amado para a glória de Deus. Amém? Outro recado importante, igreja, é que se você já está frequentando a nossa igreja há mais de 2, 3 domingos, né, ou há um mês, você já faz parte da família e não sabe. Eu gostaria de te convidar a participar do Start, né, como o nosso Lagoinha Ação falou, o Adriano também mencionou. O Start é onde você vai conhecer a nossa igreja. Você vai conhecer, né, a visão, a missão, o propósito. Você vai conhecer algumas doutrinas bíblicas importantes para a sua fé, para a sua caminhada cristã. Então, eu preciso que você participe, se disponha a participar. É todos os domingos, né, como foi avisado, às 8h30 da manhã. Se você tem um desejo de fazer parte dessa família, dessa igreja, né, e membrar aqui em Lagoinha, seja por meio do batismo ou por meio da transferência sua, eu preciso que você se ingresse no Start, para a glória de Deus. Amém? Domingo que vem vamos ter batismo no culto da manhã, nossos novos irmãos sendo batizados aí para a glória de Deus, muita gente vindo para a igreja, e isso é maravilhoso. Sabe, meus irmãos, a nossa intenção com vocês é a melhor possível. Nós queremos construir uma grande família para o Senhor, através da Lagoinha Pouso Alegre, através dessa igreja, dessa denominação a qual o Senhor nos confiou e nos deu o privilégio de participar, de fazer parte. Nós estamos aqui construindo uma grande família para o Senhor Jesus, família a qual o Senhor morreu na cruz, a qual Ele escolheu para estar aqui, e a gente tem, com muito carinho, com muito temor e tremor, cuidado, né, de vocês da igreja, para a glória de Jesus, e queremos cuidar daqueles que estão chegando à nossa igreja. Então, se enturme, participe, e vai ser maravilhoso para a glória de Deus. Qualquer dúvida você pode conversar comigo no final do culto. Ah, pastor, eu quero participar, eu quero estar na igreja participando. Chame ali, converse comigo, eu vou te orientar, vou te instruir certinho, para a glória de Deus, amém? Ninguém vai ficar sem cuidado aqui, sem amparo, ninguém. Amém, irmãos? Temos aqui um corpo de liderança, temos aqui um corpo pastoral para cuidar de você com todo amor e carinho. Então se disponha aí a viver esse propósito. Amém? Vamos ficar de pé agora, por gentileza? Pegue sua Bíblia, hoje é um culto de ceia, um culto importante para nós. Os meus amigos estão aí hoje comigo. Vai ser um culto maravilhoso. Creio que o Senhor vai falar aos nossos corações. Vamos sair daqui edificados para a glória de Deus. Amém? Levante sua Bíblia. Vamos fazer a nossa declaração de fé juntos. Esta é a minha Bíblia. Eu sou o que ela diz que eu sou. Eu tenho o que ela diz que eu tenho. E eu posso fazer o que ela disse que eu posso fazer. Hoje eu serei tocado pela palavra de Deus. Eu audaciosamente confesso que a minha mente está alerta, que o meu coração está receptivo e que eu estou pronto para receber da incorruptível, a indestrutível, sempre viva semente da palavra de Deus. E eu nunca mais serei o mesmo. Nunca, nunca, nunca. Em nome de Jesus, abraça a Bíblia e vamos orar. Pai querido, queremos aqui, Senhor, te agradecer, meu Pai, por estarmos aqui. Estamos aqui, Senhor, porque o Senhor nos permitiu estarmos aqui mais um domingo. E isso, meu Pai, é maravilhoso, é gracioso, é bênção do Senhor.
Como é bom, meu Pai, estarmos aqui reunidos como igreja e termos esse tempo aqui com os irmãos, esse tempo, meu Pai, com a Tua preciosa palavra, Senhor, um tempo de louvor, de adoração, de oração, um tempo, meu Pai, para estarmos aqui, sermos edificados, transformados, restaurados, curados para a glória de Deus. Sobretudo, Senhor, um tempo muito precioso, a qual o Espírito Santo está, meu Pai, imprimindo em nossa vida a cada dia o caráter do nosso Senhor Jesus Cristo. Caráter do Senhor, meu Pai, que está sendo imprimido em nós. E a cada dia, meu Pai, somos mais parecidos com o Senhor. Isso é gracioso, isso é bondoso. Isso, meu Pai, não há preço que pague isso. Queremos, meu Pai, te agradecer por estarmos aqui. Hoje um culto de ceia, Senhor, onde vamos relembrar, meu Pai, trazer à memória a sua morte, a sua ressurreição. E aqui estamos, meu Pai, porque temos uma esperança no nosso coração. Esperança, meu Pai, de que fomos salvos em Cristo. Esperanças, meu Pai, de que a vida eterna nos espera, a vida eterna nos aguarda. Um dia, meu Pai, nós nos encontraremos com o Senhor. Seja, meu Pai, pela sua segunda vinda, ou seja, meu Pai, quando o Senhor nos recolher, o Senhor nos chamar para a tua presença, nós um dia, meu Pai, encontraremos com o Senhor, e isso, meu Pai, é maravilhoso, isso traz paz no nosso coração, isso traz, meu Pai, alegria em nosso coração. Por mais que um dia, meu Pai, não estejamos mais aqui nessa vida, estaremos, meu Pai, com o Senhor eternamente. Viveremos com o Senhor, meu Pai, eternamente. Isso, meu Pai, é um dom, é uma bênção, é algo maravilhoso. E nós queremos, meu Pai, aqui te agradecer. Gratidão, Senhor, no nosso coração, pela bênção, pela salvação que nos alcançou. Assim nós oramos, meu Pai, em nome de Jesus. Amém. Pode se sentar, meu querido. Como é bom a gente estar reunido aqui. Como é bom ser igreja. Como é bom a gente vir para o culto e através do louvor, através das orações, através do nosso contato, né, aqui, comunhão, a gente ser fortalecido por Deus. Sabe, isso é maravilhoso, isso é gracioso, é bênção de Deus. Que você possa valorizar isso. Que você possa amar a igreja de Jesus. Isso é muito bom, isso é gratificante para nós, é um privilégio para nós fazer parte da igreja do Senhor. Hoje eu quero trazer uma palavra ao nosso coração, uma palavra de exortação, igreja. Uma palavra para dar um chacoalhão em nossa vida. Uma palavra para nos levar num nível mais profundo de intimidade com o Senhor. Todos nós aqui sabemos que o Senhor um dia Ele veio, se entregou por nós e voluntariamente morreu para que eu e você possamos viver. Foi através da morte, do sacrifício vicário de Jesus, que hoje eu e você fazemos parte de algo maravilhoso, que é a sua igreja. A igreja do Senhor foi algo que Ele conquistou ali na cruz do Calvário. Sabe, meus irmãos, a igreja do Senhor é muito preciosa para Ele. Ele morreu pela sua igreja, Ele morreu pelos seus, Ele morreu pelos eleitos, Ele morreu pelos seus filhos, ou seja, Ele morreu pela sua santa igreja. Então a igreja do Senhor é muito preciosa para Ele. Todos nós sabemos disso, que a salvação nos alcançou através do sacrifício do Senhor Jesus Cristo, que morreu na sexta-feira, mas ressuscitou no domingo. E temos esperança dessa verdade, cremos nessa verdade. Só que hoje eu quero te fazer uma pergunta, e o sermão é uma pergunta. E a pergunta é: o que Deus espera da sua igreja? Tudo que nós podíamos esperar desse Deus maravilhoso, Ele fez por nós. Tudo que eu e você precisávamos, nós temos em Cristo Jesus. Nós já fomos abençoados por Ele nas regiões celestiais, como disse o apóstolo Paulo em Efésios, capítulo 1. A igreja não tem falta de nada. Tudo que nós precisamos, nós temos em Cristo Jesus. Mas a pergunta para nós agora é: o que Deus espera de mim?
o que Deus espera de você, o que Deus espera da sua igreja. A volta de Jesus está próxima, contudo nós precisamos estar preparados para esse grande dia, igreja. O Senhor está voltando, e o que é curioso é que todos nós temos expectativas em Deus. Por exemplo, temos expectativas de transformação pessoal, expectativas de transformação dentro da família, e a grande verdade é que nós esperamos muitas coisas de Deus, em Deus, e devemos sim esperar em Deus o que Ele tem para nós. Isso é lícito, isso é bom, isso é maravilhoso. Porém hoje eu quero inverter essa lógica e mudar a pergunta: o que Deus espera da sua igreja? O que Deus espera de mim, o que Deus espera de você? Se nós devemos esperar em Deus, igreja, grandes coisas, você bem sabe que em todo relacionamento existe uma contrapartida. E por isso existe uma expectativa de Deus sobre a minha vida, sobre a sua vida, sobre a igreja dele. Jesus, igreja, quer encontrar em nós frutos. Frutos. Jesus quer encontrar em nós certas realidades e dimensões. Quando olhamos para as parábolas contidas nas Escrituras, enxergamos realidades e expectativas de Deus sobre a sua igreja. Ele espera que quando Ele voltar, Ele espera que eu e você, que a sua igreja, nós estejamos preparados. O Senhor espera de nós algumas realidades. Hoje eu quero falar com vocês sobre algumas parábolas de Jesus, alguns ensinos de Jesus. Você vai abrir a tua Bíblia em Mateus capítulo 25. Fica com ela aberta aí já, a gente vai ler o texto bíblico. Mateus capítulo 25. Mas, por exemplo, na parábola das 10 virgens, você repara que ele está esperando o que nessa parábola? O que o Senhor está nos ensinando? Ele está esperando azeite na lâmpada, ou seja, que haja luz na lâmpada, que as virgens prudentes estejam preparadas, vigiando pela volta do Senhor, porque nós não sabemos nem um dia, igreja, nem a hora da volta de Cristo. Ele virá como ladrão para aqueles que estão dormindo, não para a sua igreja. A volta de Cristo não será, não será de surpresa para nós, para a igreja que aguarda a volta dele, que anseia pela volta do Senhor. Mas todo aquele que está na igreja, que está dormindo espiritualmente, vai ser pego como ladrão nesse dia. Essa parábola traz esse ensino para nós. Quando o Senhor voltar, Ele voltará com expectativas sobre a sua igreja. Ele deseja algo de nós. Outro exemplo, nas parábolas das ovelhas e dos cabritos, ou dos bodes em algumas versões, você repara que quando o Senhor vem, Ele volta esperando algo ali das ovelhas e dos bodes. Aquelas pessoas ali têm uma expressão de amar o necessitado, mas somente só as ovelhas demonstram essa postura de amar o necessitado, os cabritos não. Então, quando nós olhamos para as parábolas de Jesus na Bíblia, entendemos a necessidade que temos de alimentar as expectativas do Senhor em relação a nós. É um relacionamento, igreja, que nós estamos construindo com o Senhor. É relacionamento, é uma via de mão dupla. Nós recebemos do Senhor, somos abençoados pelo Senhor, mas nós devemos devolver ao Senhor essa adoração. A nossa vida é uma vida de adoração ao Senhor. Quando nós olhamos para as parábolas de Jesus, nós aprendemos isso. Entendemos a necessidade de alimentar as expectativas do Senhor em relação a nós. Vou te dar um outro exemplo. Quando olhamos para a parábola dos talentos, onde o Senhor deu para um 5 talentos, para outro 2, para outro 1, e de repente o Senhor volta para que nós prestemos contas a Ele daquilo que Ele nos confiou no seu reino. Repare que todas essas parábolas de Jesus que eu citei para vocês têm uma ênfase. Qual é a ênfase, pastor? Prestação de contas. Todas. As virgens prudentes prestaram contas da sua vigilância e do cuidado em deixar a lâmpada acesa.
Os talentos tinham que ser multiplicados. O de 5 dobrou para 10, o de 2 dobrou para 4, e o de 1 a gente sabe que ele enterrou o seu talento. Ou seja, no retorno de Jesus, haverá uma prestação de contas da nossa parte. E aqui existe um ponto muito importante, igreja, que eu preciso que vocês entendam. A volta de Jesus tem que trazer para a sua igreja uma certeza de que nós prestaremos contas ao Rei dos Reis, ao Senhor dos Senhores. Talvez você esteja pensando, pastor, essa mensagem é dura demais. Logo, igreja, essa é a pura verdade. Essa é a realidade. Nós prestaremos contas ao Senhor no último dia, daquilo que fizemos aqui na terra. A noiva do Senhor, a igreja do Senhor, há de prestar contas no grande dia. Se entendermos assim, sabe o que vai acontecer com nós? Vai existir uma reverência santa, um respeito santo, um temor santo no nosso coração. E isso é maravilhoso. E é sobre isso que vamos falar hoje. E a primeira coisa que Deus espera da sua igreja, que Deus espera de mim e de você, está lá em Mateus capítulo 25, verso 31. Vamos ler lá, por gentileza? Mateus 25, verso 31, nós vamos até o 40. A parábola do grande julgamento. Diz o texto: quando o Filho do Homem vier na sua majestade, e todos os anjos com ele, então se assentará no trono da sua glória, e ele passará uns dos outros como o pastor, e será... Perdão, irmãos, 32 aqui. Todas as nações serão reunidas em sua presença, e ele separará uns dos outros, como o pastor separa as ovelhas uns dos outros, como o pastor separa as ovelhas dos cabritos. Porá as ovelhas à sua direita e os cabritos à sua esquerda. Então o rei dirá aos que estiverem à sua direita: venham benditos de meu Pai, venham herdar o reino que está preparado para vocês desde a fundação do mundo. 35. Porque tive fome e vocês me deram de comer, tive sede e vocês me deram de beber, eu era forasteiro e vocês me hospedaram, eu estava nu e vocês me vestiram, enfermo e me visitaram, preso e foram me ver. Então os justos perguntarão: quando foi que vimos o Senhor com fome e lhe demos de comer, ou com sede e lhe demos de beber? E quando foi que vimos o Senhor como forasteiro e o hospedamos, ou nu e o vestimos? E quando foi que vimos o Senhor enfermo ou preso e fomos visitá-lo? O rei respondendo lhes dirá: em verdade lhes digo, que sempre que o fizerem a um destes meus pequeninos irmãos, foi a mim que o fizeram. A primeira prestação de contas que o Senhor está requerendo aqui da sua igreja é o amor ao próximo. A primeira coisa, essa parábola deixa isso muito bem claro. Eu gosto muito, irmãos, da teologia de Agostinho de Hipona. Agostinho de Hipona foi uma figura fundamental na história do cristianismo, um teólogo do primeiro século. E Agostinho de Hipona, ele vai destacar o amor ao próximo como um imperativo moral e teológico, essencial para a vida cristã e para a construção de uma sociedade justa. Para Agostinho, igreja, amar o próximo não é apenas um sentimento, mas um ato de vontade que se manifesta em ações concretas de caridade e solidariedade. O amor ao próximo, na perspectiva de Agostinho, é uma extensão do amor a Deus, pois Deus é a fonte e o modelo de todo o amor. Então, igreja, a gente precisa entender que o amor fraterno, igreja, ou seja, o amor que une os homens, é o amor fraterno. É o amor fraterno que é o fundamento da ordem social. Esse mundo vai de mal a pior, vai a ladeira abaixo, porque falta amor ao próximo. E é o amor ao próximo que traz paz social para o mundo. Esse amor que vem de Deus
é o que nos leva a amar o próximo como a nós mesmos. Portanto, igreja, amar o próximo significa amar Deus em cada pessoa. Deus se manifesta no próximo. E amar o próximo é, portanto, amar a Deus. Isso é muito importante. Nessa parábola aqui que lemos, Jesus não está falando sobre alguém que ajuda e ama o próximo por um momento. Eu vou amar alguém por um momento, eu vou ajudar alguém por um momento. Jesus está se referindo às pessoas que são ativas em amar. Jesus não está falando sobre alguém que vestiu nu, que abrigou o forasteiro, que deu de comer e deu de beber apenas uma vez. Jesus está se referindo às pessoas que estão ativamente amando o próximo. Jesus está nos ensinando, igreja, que a sua igreja precisa ter compaixão dos necessitados. Essa passagem é muito interessante porque todas essas coisas citadas por Jesus aqui nessa parábola que lemos no texto, Jesus fez para nós. Quer um exemplo? Eu e você estamos com fome. Jesus é o nosso pão da vida. Ele é o pão da vida. Eu e você estamos com sede. Jesus é a água que sacia a nossa sede. Nós estávamos forasteiros, longe do caminho, longe da direção, longe de Deus, e Jesus nos comprou de volta para o Pai. Ele é o caminho, a verdade e a vida. Ele nos tirou da estrada da vida sem destino e nos trouxe de volta para o Pai, através da sua morte, através do seu sangue. Em outras palavras, o que o Senhor pede para a sua igreja fazer é o que Ele já fez por nós. A igreja do Senhor Jesus precisa viver em constante atividade de amor, demonstrando solidariedade com as pessoas necessitadas. É isso que Ele espera de nós. Precisamos servir o necessitado. E isso é muito importante, igreja. O Senhor Jesus anseia por uma igreja que anda em movimento de amor. Em movimento de amor. Uma igreja que está andando em movimento de amor, uma igreja que cuida daqueles que precisam, porque a igreja é a expressão do amor e do cuidado de Deus. A igreja de Jesus são as mãos, os pés do Senhor aqui na terra. A igreja de Jesus é a expressão do amor e da graça e do cuidado de Deus. E no texto, quando Jesus fala aos cabritos ou bodes, em algumas versões aí, em outro momento, ele fala de pessoas que fizeram o oposto, na continuidade aí do texto. Ele disse: eu estive nu e vocês não me vestiram. Eu tive fome e você não me deu de comer. Repare uma coisa, esses cabritos aí, que serão apartados da presença do Senhor, essas pessoas que serão afastadas, reparem no que o texto está dizendo, não é porque elas fizeram, mas pela omissão em fazer o que era certo. Pessoas que omitiram uma responsabilidade. O problema dos cabritos aí não é que eles fizeram o que Jesus está denunciando aqui, igreja, é a omissão em fazer o que era certo. E a palavra de Deus fala que aquele que sabe fazer o bem e não faz, está pecando. A omissão em fazer o que Deus pediu para nós fazermos é algo que nós vamos prestar contas a Deus um dia. Não seja omisso, meu irmão e minha irmã. Não seja omisso, igreja, em fazer aquilo que o Senhor tem pedido a você, aquilo que Deus tem pedido a nós, como igreja. Todos nós sabemos disso, que devemos amar os necessitados. Todos nós sabemos disso. Deus está apenas te lembrando hoje, para você não ser mais omisso naquilo que você precisa fazer para Ele. Então, nessa parábola aqui, Jesus está condenando o quê? A omissão nessa parábola. O Senhor espera da sua noiva, da sua igreja, uma postura ativa e não uma postura omissa. Agora, o que me chama a atenção no texto é que Jesus ensinou algo precioso aqui para nós, para a sua igreja, para quem serve a igreja, para quem quer estender o reino dos céus. Ele diz o seguinte: quando você veste o nu, é a Jesus que você está fazendo. Quando você visita o preso, é a Jesus que você está visitando. Igreja,
Nós precisamos fazer a obra de Deus para as pessoas como se estivéssemos fazendo para Cristo. Olha o que Jesus disse, igreja: quando temos compaixão e ajudamos o próximo, nós estamos fazendo para Ele, para Jesus. Já pensou se todos nós pensássemos assim? Que revolução seria dentro da igreja? Não estamos fazendo para homens, mas sim para o Senhor Jesus Cristo. Se você quer fazer a obra de Deus, se você tem essa consciência para fazer a obra de Deus, você, meu irmão, nunca vai decepcionar com as pessoas fazendo a obra de Deus. Você nunca vai fazer a obra de Deus, meu amado, esperando algo em troca. Você nunca vai fazer a obra de Deus esperando um afado, um tapinha nas costas. Você nunca vai fazer a obra de Deus esperando um elogio, esperando um obrigado. Se você tiver essa consciência de que você está servindo as pessoas, mas na verdade você está servindo a Jesus, nada vai te desanimar. Nada. Isso é muito importante para nós. Precisamos entender isso. Você não vai desanimar, sabe por quê? Porque o que você faz, o que você fez, é para o Senhor Jesus que você está fazendo. As pessoas são o alvo, mas você está fazendo para o Senhor. Como Adriano bem disse aqui na hora da oferta, bem dito aqui, Deus vai te abençoar, meu irmão, por meio de uma pessoa. Você vai abençoar alguém. Você vai ser um canal de bênção, de instrumento nas mãos de Deus para abençoar alguém. Isso é maravilhoso. Quem tem essa consciência sempre estará dando fruto no reino de Deus. Sempre vai ser frutífero. Sabe por que eu digo isso, irmãos? Porque existem pessoas que pararam de pregar, que pararam de ensinar, que pararam de cantar, que pararam de servir a igreja. Sabe por quê? Porque se frustraram com pessoas. Entenda isso, meus irmãos. Você não está fazendo para as pessoas, você está fazendo para Deus. Você não está fazendo para mim, você não está fazendo para uma denominação, você está fazendo para Deus. Por meio da nossa igreja local, por meio dessa denominação maravilhosa, mas você está fazendo para Deus. E isso é maravilhoso. Quem tem essa consciência sempre estará dando frutos para a glória de Deus. E algo importante que a gente precisa entender: quem ama a Deus serve pessoas. Quem ama a Deus serve pessoas. Lembra quando Jesus perguntou para Pedro se ele amava Jesus? Repare nesse encontro lá em João capítulo 21. Jesus perguntou para Pedro 3 vezes: Pedro, tu me amas? Para cada sim de Pedro, Jesus disse: então apacenta as minhas ovelhas. Para cada sim que Pedro disse para Jesus, quando Jesus perguntou para ele: Pedro, tu me amas? Jesus disse para ele: apacenta as minhas ovelhas. Sabe o que isso significa? Quem ama a Deus serve as pessoas. Tem muita gente dentro da igreja que diz que ama o Senhor, mas quando você vai olhar para a vida dela, ela não serve ninguém. Ela não é um canal de bênção, de instrumentos de Deus na vida de ninguém. E sabe, meu irmão, o que você fala não me convence, mas a sua vida, a sua atitude me convence. Mas então, deixa eu ver o seu serviço, a sua entrega pelas pessoas. Isso me convence. Porque quem não serve gente, não ama Jesus Cristo. Simples assim. O nível do nosso trabalho para Deus e por Deus fala do nosso amor por Ele. É por isso, igreja, que quando eu bato na tecla, o pastor bate na tecla, insiste sobre servir o próximo, sobre servir a igreja local, é porque eu tenho a consciência de que nós precisamos exercer compaixão, porque isso aponta para o nosso amor a Deus. E sabe, meu irmão, isso não é fácil. Exige dedicação, existe dependência de Deus, existe renúncia, existe você entregar o seu coração ao Senhor e viver isso através do Espírito Santo, do poder sobrenatural de Deus. Ou você acha que é fácil servir o inimigo? Você acha que é fácil servir aquela pessoa que está te cutucando pelas costas? Você acha que naturalmente nós conseguimos fazer isso?
Se não for o poder de Deus, meu irmão, se não for o Espírito Santo, nós não fazemos isso. Precisamos do Espírito Santo em nós, agindo em nossa vida. Mas eu quero te dar um outro exemplo, de uma outra dimensão do que Deus espera da sua igreja. Primeiro, o Senhor espera de uma igreja ativa em amor, uma igreja em constante movimento, amando, tendo compaixão das pessoas. O segundo é que Deus espera que a igreja, que eu e você, usemos o que nós recebemos dele para a glória dele. Você e eu precisamos usar o que nós recebemos do Senhor. Vamos ler lá a famosa parábola dos talentos, lá em Mateus 25, verso 14. Por gentileza, Mateus 25, verso 14. Vai dizer: pois será como um homem que, ausentando-se do país, chamou seus servos e lhes confiou os seus bens. A um deu 5 talentos, a outro deu 2 e a outro deu 1, de acordo com a capacidade de cada um deles. Guarda isso, que isso é importante para você entender o texto. De acordo com a capacidade de cada um deles. E então partiu. 16. O servo que tinha recebido 5 talentos saiu imediatamente a negociar com eles e ganhou outros 5. Do mesmo modo que tinha recebido 2, ganhou outros 2. Mas o servo que tinha recebido 1 talento, saindo, fez um buraco na terra e escondeu o dinheiro do seu senhor. Olha que interessante, igreja. A medida que cada um recebeu aqui é desproporcional. Como assim, pastor? O Senhor não entrega a mesma medida. A um ele entrega 5, a outro ele entrega 2 e a outro ele entrega 1. Então o Senhor pede para eles fazerem o quê? Para eles negociarem o que eles receberam. Talento aqui no texto é medida monetária. É sobre dinheiro que Jesus está falando. A gente usa aqui para aplicar, para falar sobre dons e talentos, e não tem nada de errado. Mas o que o texto está dizendo aqui é sobre dinheiro, sobre recurso financeiro. A medida financeira é 5 para um, 2 para outro e 1 para outro. A parábola na sequência nos conta que o Senhor volta, e quando ele volta, o que haverá? Uma prestação de contas. Então, o que acontece? O que tinha 5 trabalhou, rendeu e ganhou mais 5. O que tinha 2 trabalhou, rendeu e ganhou mais 2. E o que tinha 1, ele pega aquele talento, aquele dinheiro e enterra. Presta atenção nisso. Um dia, igreja, nós prestaremos contas de tudo que Deus confiou em nossas mãos. De tudo. Mas pastor, a parábola está falando sobre dinheiro. Talento significa medida monetária. Pois é isso mesmo. Um dia você vai prestar contas a Deus de tudo que você recebeu dele, inclusive dos recursos financeiros. A pergunta que eu te faço é: o que você faz, meu irmão, com o seu dinheiro? Sabe, igreja, eu fico assustado com a falta de responsabilidade das pessoas. E eu falo de modo geral aqui no Brasil. É um tabu ainda falar de dinheiro dentro da igreja. Mas deixa eu te refrescar a tua memória. O Senhor Jesus falou mais de dinheiro do que salvação. Se você pegar as parábolas e os ensinos de Jesus por todos os evangelhos, o Senhor falou mais sobre dinheiro. Interessante isso, né? Por que será que ele falou mais sobre dinheiro? Porque ele sabia que o dinheiro poderia ter o nosso coração. Porque ele sabia que os seres humanos, poderiam fazer do dinheiro um ídolo, um Deus para eles. Por isso que Jesus bateu sempre na tecla e ensinou sobre o dinheiro. E a gente vive dias assustadores. Quer um exemplo? Quando a gente fala de contribuição na igreja. A cada dia que passa, as pessoas se tornam o quê? Mais avarentas. A cada dia que passa, as pessoas se tornam mais amantes do dinheiro. Não conseguem se satisfazer com o que têm. Vivem afundados em um consumismo desenfreado. Preste atenção no que eu estou dizendo. Consumismo desenfreado. Desenfreado. Quer uma prova? Muitas pessoas, quando você vai olhar para a renda delas,
Você consegue perceber que 80% da renda das pessoas estão comprometidas, sabe com o quê? 80% da renda com roupa e comida. Os outros 20% estão envolvidos com coisas que Deus nunca mandou a pessoa envolver. E o que acontece? Ninguém quer contribuir, ninguém quer ofertar na igreja, ninguém quer ajudar o próximo, ninguém quer investir no reino de Deus. Por quê? Porque não tem dinheiro. Mas deixa eu te lembrar algo, meu irmão. Um dia você vai prestar contas a Deus do recurso que Deus tem te confiado. Seja muito ou seja pouco. Essa parábola aqui fala sobre diligência, sobre administração, sobre sermos bons mordomos. E a pergunta que eu te faço é: o que você tem feito com aquilo que o Senhor tem te dado? Como pastor, eu estou te dando um conselho. É melhor doer agora do que doer no grande dia. É melhor você sair da zona de conforto agora do que no grande dia, quando o Senhor voltar. Comece, meus irmãos, a administrar de maneira diligente o que Deus tem confiado a você. Um dia o Senhor vai dizer o que vocês fizeram com os recursos que eu confiei a vocês. E todos nós teremos que prestar contas ao Senhor. Todos nós. E agora fica aqui uma reflexão. Você pode, meu irmão, estudar em Harvard. Você pode comprar um avião para você. Você pode andar de Ferrari. Você pode morar em uma mansão de 5 milhões de reais. Mas a pergunta que eu te faço é: você tem investido no reino de Deus? Essa que é a pergunta. Você tem olhado para o reino de Deus e tem investido no reino de Deus aquilo que o Senhor tem confiado nas suas mãos? Fica aí uma reflexão. A parábola aqui está falando sobre dinheiro, porque talento significa medida monetária, sobre recurso que Jesus está dizendo. Mas agora eu quero te fazer uma outra pergunta. O que você está fazendo com o dom que Deus te deu? O que você tem feito com a habilidade que Deus te deu? Imagina comigo aqui. Vamos supor que Deus te deu 5 habilidades. Para o seu irmão do seu lado, e Deus deu 2 habilidades. Para o outro, o Senhor deu 1 habilidade. Quem deu foi o Senhor. Ou seja, não foi algo que eu quis, que você quis. Foi uma escolha soberana de Deus. Vocês estão entendendo? Deus escolheu soberanamente. A um lhe deu 5, a outro lhe deu 2 e a outro lhe deu 1. Entenda algo que eu vou dizer para vocês, igreja. O homem e a mulher não é responsável pelo tamanho da habilidade, da graça que recebeu. O Senhor da parábola não faz uma consulta. Quem aqui quer receber 5? Quem aqui quer receber 2? Quem aqui quer receber 1? É uma escolha soberana de Deus. Mas sabe o que acontece no meio da igreja? Aquela pessoa que recebeu 1 habilidade de Deus, olha para a pessoa que recebeu 5 habilidades do Senhor e diz: por que Deus deu 5 para ela e 2 para mim? O que tem 1 habilidade, olha para aquele que tem 5 e diz: quem dera se eu tivesse mais 4 habilidades. Agora eu vou te dar o retrato da igreja para vocês. Tem muita gente enterrando o dom que recebeu de Deus, a habilidade que recebeu de Deus, a graça que recebeu do Senhor, porque está olhando para o irmão que recebeu 5 habilidades, para o outro que recebeu 2, para o outro que recebeu 1. Ah, se Deus não me confiar o que confiou ao irmão 5 habilidades, eu também não quero. Ou é 5, eu também não quero. Eu estou ilustrando. Entenda o que eu vou dizer para vocês, igreja. Você não é responsável. Eu e você, nós não somos responsáveis pela quantidade de habilidades que o Senhor confiou a nós. Deus nos conhece, como diz a parábola, Ele dá segundo a capacidade de cada um. Como diz na parábola. Mas eu vou te dar um conselho. Pare de ficar olhando e se comparando com as pessoas. Você vai enterrar a medida que Deus te deu, o talento que Deus te deu, pelo orgulho, pela inveja, pela vaidade? Escuta o que eu vou dizer para você e guarda isso no seu coração. Você não é responsável pela medida de talento que recebeu do Senhor, porém você é responsável por desenvolver e multiplicar o talento que Deus te deu.
Essa é minha e sua responsabilidade. O nosso talento, igreja, precisa ser usado para a multiplicação, para o avanço do reino de Deus. O Senhor se importa com a nossa administração e mordomia, porque a nossa administração e a nossa mordomia multiplica o reino de Deus aqui na terra. Deus se importa com a nossa mordomia em relação aos recursos financeiros, porque os nossos recursos financeiros que Deus confia a nós ajudam muito no crescimento do reino de Deus. Você viu na parábola que o Senhor disse para aquele que recebeu 1 talento? O que ele disse lá? Mas por que você não colocou no banco para render juros? O que o Senhor quer, igreja? O que essa pergunta de Jesus deve nos levar a refletir? Que Ele quer o quê? Rendimento. Ele quer desenvolvimento. Ele quer multiplicação. Ele quer frutos daquilo que recebemos dEle. Ou seja, gosto muito de uma frase que o pastor Márcio fala, uma frase que me marcou muito. Ele sempre diz para nós: o mínimo é o dobro. Deus te confiou algo, meu irmão, o mínimo é o dobro. Deus te confiou uma liderança, o mínimo é o dobro. Deus te confiou uma igreja local, o mínimo é um dobro. Você é um pastor, o mínimo é um dobro. Você é uma ovelha, o mínimo é um dobro. Você é um servo, o mínimo é o dobro. E a pergunta que eu te faço é: o que nós estamos fazendo com aquilo que o Senhor tem nos confiado? Um dia, nós vamos prestar contas a Jesus de toda a oportunidade, de tudo que Ele nos confiou. E esse dia não vai ser mole, não. Não vai ser mole, não. Não vai ser brinquedo, não. Mas talvez você me pergunte: pastor, eu não sei qual é a minha habilidade. Posso te dar um conselho? Sirva o próximo. Sirva a tua família, meu irmão. Sirva a tua igreja. Faça de tudo em qualquer área servindo. Sabe por quê? Existem muitas pessoas que descobrem a sua habilidade. Porque muitas pessoas não descobrem a sua habilidade porque querem ficar parado, querem ficar deitado, esperando em uma rede Deus vir se manifestar para ele e mostrar o que ele deve fazer. Só que no reino de Deus, meu irmão, não funciona assim. No reino de Deus é servindo que Deus vai te mostrar. É trabalhando que Deus vai te direcionar. É servindo, é trabalhando para o Senhor que você vai perceber uma paixão dentro de você e as pessoas vão perceber a graça do Senhor sobre a sua vida. Então sirva, meu amado, sirva bastante e perceba aquilo que queima dentro do seu coração, dentro de você, e use o que você recebeu do Senhor para a glória de Deus. E assim você descobrirá a sua vocação, o seu chamado no Senhor. Anota isso que eu vou te dizer. Não importa os nossos dons, talento ou as oportunidades ministeriais que temos. O que importa de fato, igreja, é o que nós vamos fazer com aquilo que Deus nos deu. Jesus está interessado em saber o que eu e você vamos fazer com aquilo que Ele nos deu, com aquilo que Ele nos confiou. O que Deus espera da sua igreja? Sabe por que disso? Porque tudo que nós recebemos dEle é um presente dEle para nós, é um presente divino de Deus para nós. O que nós fazemos com o que recebemos dEle é o nosso presente de adoração, de volta para Jesus. O que nós recebemos dEle é um presente de Deus para nós. Agora, o que nós fazemos com o presente que nós recebemos dEle, com o talento, com o dom, com o recurso, é o presente de volta para Jesus em adoração. E isso é muito sério. O seu talento não pode ser guardado para você devolver para Jesus quando Ele voltar. Não pode. O seu talento não pode ser guardado para você devolver para Jesus depois. O que Deus espera da sua igreja? Primeiro, uma igreja ativa em amar. Uma igreja em movimento, amando as pessoas. Segundo, que nós estejamos usando aquilo que recebemos dEle, exercendo mordomia, boa administração,
diligência naquilo que o Senhor nos entregou. E terceiro, vamos lá em Lucas capítulo 18, verso do 1 ao 8. Lucas 18, do 1 ao 8. A parábola do juiz iníquo. Lucas 18, do 1 ao 8 vai dizer: Jesus lhes contou uma parábola para mostrar que deviam orar sempre e nunca desanimar. Olha o conteúdo da parábola: orar sempre e nunca desanimar. Verso 2: Em certa cidade havia um juiz que não temia Deus, nem respeitava ninguém. Havia também naquela mesma cidade uma viúva que sempre o procurava dizendo: julgue a minha causa contra o meu adversário. Por algum tempo ele não a quis atender, mas depois pensou assim: é bem verdade que eu não temo a Deus, nem respeito ninguém. Porém, como esta viúva fica me incomodando, vou julgar sua causa, para não acontecer que por fim venha a molestar-me. Então o Senhor disse: ouçam bem o que diz este juiz iníquo. Será que Deus não fará justiça aos seus escolhidos, que a Ele clamam dia e noite, embora pareça demorado em defendê-los? Digo a vocês que depressa lhes fará justiça. Contudo, quando o Filho do Homem vier, será que ainda encontrará fé sobre a terra? É muito interessante, igreja, olhar para esse texto e ver uma coisa. A parábola é sobre você orar. Orar sem cessar. Permanecer em oração, sem desanimar. Logo no primeiro verso já vemos Jesus falando isso. Nunca desfalecer na oração. O injusto juiz, que por tanta importunação da mulher, o que ele faz? Ele vai e atende o pedido daquela mulher, que estava importunando ele. E Jesus aqui faz um paralelo dizendo, ilustrando, através dessa parábola: se até um juiz iníquo vai atender um clamor perseverante de alguém que está atrás de uma causa, quanto mais o Senhor não fará justiça aos seus escolhidos? Veja a parábola. A parábola é sobre oração. E para concluir a parábola, que Jesus diz: contudo, quando o Filho do Homem vier, será que ainda encontrará fé sobre a terra? Vamos pensar um pouco aqui, ó. Se a parábola é sobre oração, e já fala no verso 1, e no caso aqui, oração perseverante, nunca desistir, nunca esmorecer, a lógica então não era Jesus dizer: quando o Filho do Homem vier, achará uma igreja que ora com perseverança na terra? Essa seria a lógica, não era? A resposta é não. Ao invés de Jesus seguir a lógica da própria palavra, Jesus fala assim: quando vier o Filho do Homem, será que ainda encontrará fé sobre a terra? A pergunta é: por que Jesus não usa a palavra oração, mas usa fé? Essa é a pergunta para a gente entender o texto. Por que Jesus está usando a palavra fé e não está usando a palavra oração? Sabe por quê, igreja? O que Jesus espera de nós, quando Ele vier, é uma fé que clama. Uma fé que clama. Jesus espera encontrar na terra, quando Ele voltar, uma fé que clama. Aí você me pergunta: pastor, tem como ter fé que não clama? A resposta é: pior que tem. Tem como ter fé que não clama. O que mais tem hoje são pessoas que dizem crer no Senhor, mas não clamam, não oram, não têm uma vida de oração. O que mais tem hoje no Brasil são pessoas que dizem ser cristã, mas não dobram os seus joelhos em oração. Existem uns que até oram uma vez a cada 3 meses, ora a cada 6 meses, mas não tem perseverança.
Sabe, igreja, está na hora de levantarmos em oração, igreja, pela nossa cidade, pelo nosso Brasil, por todas as nações, pela política do Brasil, que é uma vergonha. Se a sua fé não te conduzir a um clamor, ou seja, a uma vida de oração, a sua fé não é genuína. Fé que não desemboca em oração não é genuína. Não é fé. Uma fé genuína crê na existência de Deus e crê que pode se aproximar de Deus através das Escrituras, através de uma vida de oração. A fé genuína confia no caráter de Deus, porque Deus é galardoador daqueles que os buscam. Dizer que tem fé, mas não tem oração é hipocrisia. Hipocrisia. E agora quero te fazer uma pergunta. Como está a sua vida de oração? Isso é sério, igreja. Isso é muito sério. Lá em 1 Timóteo, Paulo vai dizer lá que nós devemos orar por todos os governantes do Brasil. Governantes do mundo, né? Da terra. Para que haja paz e sossego. Agora a pergunta que eu te faço é: nós estamos tendo paz e sossego? Há um bom tempo nós não temos mais paz e sossego quando falamos de política aqui no Brasil. Sabe por quê? Porque nós paramos de orar. Não oramos mais, irmãos. A igreja não ora e quer algo de Deus. A igreja não persevera em oração. A igreja não entra na presença de Deus, apresentando a Deus a situação. Precisamos, igreja, levantar uma fé que clama. Precisamos orar pelo nosso Brasil, pela política do Brasil, pela nossa cidade. Precisamos de oração. Como está a sua vida de oração? Sabe por que eu falo isso? Porque isso é muito sério. A oração é um termômetro da sua dependência em Deus. Guarde isso que eu vou te dizer. Vou te explicar. Quanto mais você acha que dá conta dos desafios da vida, quanto mais que você acha que você vai vencer, que você vai conseguir sozinho, quanto mais você acha que você não precisa de Deus, você menos ora. Você faz sozinho. Por outro lado, quanto mais você crê e ora, mais dependência em Deus você mostra. Quanto mais você acha que dá conta de fazer na força do seu braço, menos você ora. Quanto mais você acha que dá conta, que você dá conta na força do seu braço, menos você ora. Quanto mais você crê que só Deus pode fazer, mais você ora. Sabe por quê? Porque sua oração mostra sua dependência em Deus. O que o Senhor quer encontrar é uma igreja dependente dEle, uma igreja que ora e que clama. Mas a pergunta é: digo a vocês que depressa lhes fará justiça. Contudo, quando o Filho do Homem vier, será que encontrará fé sobre a terra? Será que o Senhor encontrará uma igreja que ora e que clama? Com fé no coração? Que tipo de fé é essa? Que muitos dizem ter por aí. Uma fé que não ora. Uma fé que não busca resposta em tudo em Deus, para tudo que vai fazer, igreja. Eu não consigo entender que existem cristãos que decidem fazer coisas sem buscar em Deus resposta. Uma fé que não clama pela graça de Deus não é fé. Sabe o que é isso? Paganismo. São os pagãos que fazem o que querem e quando querem, confiando na força do próprio braço. Não é o cristão, são os pagãos. Oração, igreja, mostra dependência. Olha o que diz em Tiago capítulo 1. Tiago vai dizer lá no capítulo 1 que existem pessoas que não recebem porque não pedem. Agora a pergunta é: como pode ter um filho de Deus que não recebe fé, que não recebe sabedoria, que não recebe amor porque não pede? Sabe o que isso se chama? Orgulho.
A fé cristã, igreja, nos conduz a um ambiente de dependência através da oração, porque não dá para viver o cristianismo sem intervenção divina. Não dá. Não dá para você perdoar o inimigo, não dá para você se alegrar em meio à tristeza, em meio à dor, sem o poder do Espírito Santo. Não dá. A igreja precisa clamar, precisa orar, precisa existir na igreja do Senhor uma fé que clama, uma fé que busca, uma fé que escuta o Senhor, a vontade do Senhor. Guarda isso que eu vou te dizer, igreja. As suas mãos nunca vão fazer o trabalho dos seus joelhos. Você precisa orar, você precisa buscar o Senhor em oração. Na vida não é o que fazemos com as mãos que mais importa, mas é o que nós fazemos com os nossos joelhos, através da oração. É isso que importa. Mas agora eu fico pensando, eu fico refletindo. Esses dias eu estava orando lá em casa e estava indagando o Senhor, estava perguntando: oh, Pai, tem misericórdia de nós. Irmãos, eu não consigo entender alguém que se diz ser cristão e a pessoa levantar de manhã e não orar. Eu não consigo entender uma pessoa dizer ser cristã e não agradecer pela comida, pelo sustento que tem, pelo recurso que tem. Não entra na minha cabeça uma pessoa dizer que é cristã e não buscar o Senhor em oração. A oração é o termômetro da nossa dependência em Deus. Sabe, irmãos, quando nós não oramos e não buscamos resposta no Senhor, através da palavra, através da oração, nós estamos dizendo para o Senhor com letras garrafais, sabe o quê? Eu não preciso do Senhor, eu faço o que eu quero. Exatamente isso que nós estamos dizendo para Ele. Isso é muito sério, é muito sério. Pessoas que casaram e não buscaram no Senhor resposta para o casamento, hoje estão pagando um alto preço da desobediência, por não buscarem ao Senhor, hoje estão aí divorciadas. É sério, igreja? É sério? Fazem o que querem, quando querem, e no final vai dar ruim. Vai dar ruim. O Senhor espera de uma igreja que busque Ele em oração, que busque Ele em oração como resposta da nossa dependência. A oração é o termômetro da sua dependência no Senhor. Quanto mais vida de oração, mais dependência, igreja. Quanto menos vida de oração, menos dependência no Senhor. Na oração nós falamos e ouvimos Deus através da sua vontade. Agora eu quero te fazer uma outra pergunta. Se o que é mais importante para Deus são as pessoas, se o que mais Ele ama são as pessoas, e se Ele morreu por pessoas, a pergunta que eu te faço é: você tem orado pelas pessoas? Você tem intercedido por aqueles que estão lá fora e carecem da graça e do amor de Deus? Você tem orado, meu irmão, para que Deus levante pessoas corajosas, para que Deus levante pastores, líderes, cristãos fiéis, que vão pregar a palavra e levar o amor de Deus? Você tem orado para que Deus salve a sua família, o seu amigo? Você tem orado para que Deus levante pessoas para pregar o evangelho lá fora e alcançar o perdido? Se Deus ama as pessoas, se o que é mais precioso para Deus são as pessoas, será que nós temos orado nesse ponto? Será que nós temos pago um preço de oração pelas almas que estão perdidas aí fora? Cabe aqui, igreja, uma reflexão para nós. A oração é o termômetro da sua dependência no Senhor. Para a gente concluir, o que Deus espera da sua igreja? Amor em movimento, em constante amor pelo próximo, que nós estejamos usando o que recebemos dEle como bons mordomos, administrando bem, com diligência para a glória de Deus, multiplicando o que Deus tem nos dado. E terceiro, que sejamos uma igreja que clama de todo o coração, uma igreja que ora, uma igreja que busca o Senhor de todo o coração. Amém? Vamos ficar de pé, vamos orar? Feche seus olhos.
Pai, em nome de Jesus, nós queremos, Senhor, te agradecer por esse culto, por essa palavra. Obrigado, meu Pai, pelas canções que cantamos aqui, Senhor, de adoração ao Senhor. Obrigado, meu Pai, pelas orações que foram feitas aqui nessa noite. Obrigado, meu Pai, pelo privilégio que o Senhor nos deu de podermos contribuirmos e assim, meu Pai, ajudar a Tua igreja, ajudar, meu Pai, o Teu reino a crescer, para que mais pessoas sejam alcançadas e essa obra, esse trabalho, meu Pai, permaneça de pé para a Tua glória. Queremos, Senhor, nesse momento, entregar, meu Pai, nosso coração ao Senhor de fato. Queremos, meu Pai, aqui entender, meu Pai, que nós como igreja precisamos viver, meu Pai, em movimento de amor. Precisamos, meu Pai, amar o próximo. Precisamos, meu Pai, amar a Deus acima de todas as coisas. Portanto, Senhor Jesus, nós clamamos ao Espírito Santo que venha nos capacitar com poder, com ousadia. Aumente, Senhor, a nossa fé, para que tenhamos, meu Pai, assim, meu Pai, perseverança na vida de oração, para que assim possamos, meu Pai, amar as pessoas, meu Pai, para a Tua glória. Coloque, Senhor, compaixão no nosso coração, empatia, Senhor, em nosso coração, que possamos, meu Pai, olhar para os nossos familiares, olhar, meu Pai, para aquelas pessoas que estão perdidas, meu Pai, olhar para as almas que estão aí fora, com um olhar, meu Pai, de compaixão, com um olhar, meu Pai, de misericórdia, assim como o Senhor teve, meu Pai, na cruz do Calvário. Nos dê, meu Pai, um coração segundo o Teu coração, um coração misericordioso, um coração, meu Pai, perdoador, um coração, meu Pai, disposto a amar, meu Pai, mesmo, meu Pai, que não seja a nossa vontade. Nós oramos, meu Pai, pedindo ao Senhor que o Senhor, meu Pai, nos dê, meu Pai, inteligência, sabedoria, Senhor, para administrarmos, meu Pai, aquilo que o Senhor tem nos confiado. Queremos, Senhor, com inteligência, com sabedoria, através da graça de Deus, multiplicar, meu Pai, os recursos que o Senhor tem nos dado. Queremos, meu Pai, multiplicar os talentos que o Senhor tem nos dado. Queremos multiplicar, meu Pai, os dons que o Senhor tem nos dado. Queremos, meu Pai, Te honrar, devolvendo ao Senhor, meu Pai, no mínimo o dobro daquilo que o Senhor tem nos dado, tem nos confiado. Nós pedimos ao Espírito Santo, Senhor, que nos ajude, que nos fortaleça, que nos capacite, meu Pai, a vivermos essa realidade. Oramos, meu Pai, como igreja, pedindo ao Senhor uma fé que clama. Queremos, Senhor, uma fé que clama, uma fé, meu Pai, que é exposta através da vida de oração. Uma fé, meu Pai, que é exposta através, meu Pai, do entendimento das Sagradas Escrituras. Uma fé que clama, meu Pai, uma fé que demonstra dependência no Senhor através da vida de oração. Meu Pai, nós pedimos ao Senhor, meu Pai, que o Espírito Santo venha nos ensinar, venha nos constranger, venha, meu Pai, nos direcionar, venha nos levar, meu Pai, para esse entendimento da necessidade, meu Pai, de cultivarmos, meu Pai, uma vida de oração, Senhor, na Tua presença, não somente na igreja, meu Pai, mas em todos os momentos, como diz Tua palavra, na nossa casa, na rua, no carro, aonde nós estivermos, Senhor, aonde o Senhor nos levar, ali é uma oportunidade que temos, meu Pai, de buscar no Senhor, meu Pai, a Tua vontade, de buscar respostas no Senhor, meu Pai. Nos conduza, meu Pai, a uma fé, meu Pai, que clama. Queremos ser, Senhor, uma igreja que clama, uma igreja que busca no Senhor, meu Pai, a Tua vontade, uma igreja que busca respostas no Senhor e não no nosso coração. Queremos orar, meu Pai, por todos, orar pelos perdidos, pelas almas que precisam ser alcançadas, por aqueles, meu Pai, que não têm o que comer, que não têm o que beber, que não têm o que vestir, por aqueles, meu Pai, que precisam, meu Pai, de uma ajuda, que o Senhor, meu Pai, nos dê, meu Pai, estratégias, que o Senhor nos dê condições, que o Senhor nos dê, meu Pai, entradas, que o Senhor nos dê, meu Pai, influência em lugares, para que assim, Senhor, nós possamos manifestar, meu Pai, o poder do Teu reino, a obra de Deus através do Espírito Santo. Assim nós oramos, Senhor, como igreja, e pedimos ao Senhor, meu Pai, amor ao próximo. Pedimos ao Senhor, meu Pai, diligência, administração, meu Pai, daquilo que o Senhor tem nos dado.
Pedimos ao Senhor, meu Pai, uma fé que clama, uma fé que busca no Senhor respostas para aquilo que o Senhor tem para nós. Assim nós oramos, meu Pai, nessa noite, em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Glória a Deus. A gente vai participar da ceia. Antes da gente orar pela ceia, eu gostaria de fazer um convite para você que está aqui nessa noite. Você que ainda não confessou o Senhor Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. Você que quer entregar sua vida a Jesus, reconhecendo Ele como Senhor e Salvador da sua vida. Você que nunca fez essa oração e hoje foi tocado pelo Espírito Santo e quer fazer essa oração pela primeira vez, gostaria de orar por você. Existe alguém no nosso meio que quer fazer essa oração, reconhecendo Jesus como Senhor e Salvador da sua vida? Gostaria de orar por você. Amém? Estamos todos em Cristo. Você que estava distante, talvez, longe dos caminhos do Senhor. Você que talvez já fez essa oração uma vez, mas não perseverou. Você deixou Jesus, mas hoje você está aqui e o Espírito Santo falou no seu coração e você quer fazer essa oração de reconciliação. Você que quer voltar para os braços do Pai, para o seio da igreja, para o cuidado de Deus. Gostaria de orar por você também. Existe alguém no nosso meio que quer fazer essa oração? Amém. Glória a Deus. Vamos orar pela ceia então. Senta suas mãos aqui. Glória a Deus. Aleluia. Amém, igreja? Vamos estender as suas mãos aqui. Glória a Deus. Você vai receber a sua ceia. A gente vai ceiar juntos. Na espera para a gente orar, cantar uma canção e ceiar juntos para a glória de Deus. Senta suas mãos aqui e vamos orar. Pai, em nome de Jesus, queremos, Senhor, te agradecer por essa oportunidade, meu Pai, que estamos tendo aqui, Senhor, de mais uma vez participarmos da ceia, meu Pai, do teu corpo, do teu sangue, da tua mesa. Aqui, meu Pai, nós reconhecemos, Senhor, que não é, meu Pai, porque nós somos bons que vamos participar desse momento. Não é, meu Pai, porque não temos pecado, não é porque somos perfeitos, é porque o Senhor, meu Pai, que é perfeito, que não pecou, o Senhor, meu Pai, se entregou, morreu em nosso lugar e nos resgatou de volta para o Pai. Não é sobre nós, meu Pai, não é sobre sermos perfeitos, Senhor, não é sobre não termos pecados, é sobre, Senhor, reconhecermos o seu sacrifício ali na cruz. É sobre, Senhor, olharmos para trás e reconhecermos, meu Pai, o quanto o Senhor sofreu, o quanto o Senhor foi humilhado, o quanto o Senhor, meu Pai, passou aqui de humilhação, para que esse momento, meu Pai, nós como igreja possamos participar. Entendemos, meu Pai, que é sobre, meu Pai, o Senhor, que é sobre aquilo que o Senhor fez por nós. Nunca será, meu Pai, sobre algo que podemos fazer, meu Pai, para termos o Teu amor. Nós não podemos, meu Pai, fazer nada para comprar o amor de Deus. O amor de Deus é gratuito, o amor de Deus é compassivo, é gracioso, é bondoso. O amor de Deus é irresistível e alcança o homem. Nós não podemos, meu Pai, comprar o amor de Deus, comprar a salvação, meu Pai, por aquilo que fazemos para o Senhor, por aquilo, meu Pai, que podemos fazer para o Senhor, seja, meu Pai, algo, seja o que for, seja servindo, meu Pai, seja, meu Pai, pagando uma penitência, o que for, nós não podemos comprar o seu amor, meu Pai. Tudo é sobre o Senhor, tudo é sobre o que o Senhor fez por nós, e mesmo sendo imperfeito, Senhor, mesmo, meu Pai, tendo pecado,
mesmo ainda, meu Pai, sendo pecadores, porque nós não vivemos na prática do pecado, mas nós pecamos porque estamos aqui nesse mundo, mas entendemos, meu Pai, que o Senhor, meu Pai, nos perdoa. Nós entendemos, meu Pai, que quando erramos e buscamos no Senhor, meu Pai, perdão, arrependimento, o Senhor nos abraça, o Senhor nos perdoa, porque não é sobre nós, meu Pai, é sobre o sangue de Jesus na cruz. Portanto, nessa noite, meu Pai, nós oramos, pedindo ao Senhor que nos capacite, meu Pai, a viver essa realidade, que nos capacite, meu Pai, a viver em santidade, que nos capacite, meu Pai, a viver uma vida, meu Pai, que te glorifique, que dê testemunho do Evangelho, meu Pai, de maneira gloriosa. Nos ensina, meu Pai, a sermos bons maridos, boas esposas. Nos ensina, Senhor, a termos uma família que te glorifique e que reflita o amor de Cristo aonde estivermos. Nos ajude, meu Pai, a sermos bons profissionais, meu Pai, que vão honrar o Senhor, profissionais, meu Pai, que vão, meu Pai, demonstrar o reino de Deus aonde nós estivermos. Nos ensine, meu Pai, a ser pessoas, meu Pai, pessoas que fomos, meu Pai, que somos constrangidos pelo Teu amor. Queremos aqui, meu Pai, te agradecer por esse momento. Oramos aqui pelo pão, pelo suco de uva, simbolizando o Teu corpo, simbolizando o Teu sangue. Oramos, meu Pai, por esse momento tão gracioso, e pela fé, meu Pai, como igreja, nós participamos desse momento, não porque somos bons, não porque somos merecedores, não porque talvez, meu Pai, não pecamos nesse mês. Não é sobre isso, é sobre entendermos, meu Pai, o Seu amor por nós, é sobre entendermos, meu Pai, a graça de Deus que está sobre nós. E assim, meu Pai, nós oramos, e crendo que na mesa com o Senhor, tendo esse relacionamento com o Senhor, meu Pai, na mesa, essa comunhão com o Senhor, a cada dia, meu Pai, nós somos transformados, nós somos aperfeiçoados, a cada dia, meu Pai, nós somos melhores pessoas, porque nós estamos sendo aperfeiçoados em Cristo. Cada dia, meu Pai, nós estamos sendo mais parecidos com o Senhor, porque a graça de Deus, o Espírito Santo, tem imprimido em nós o caráter de Cristo. A nossa oração, meu Pai, é para que o nosso coração seja um coração, meu Pai, grato ao Senhor, um coração, meu Pai, humilde, um coração, meu Pai, que está sempre disposto a arrepender-se, um coração, meu Pai, que está disposto a viver uma vida de arrependimento, um coração, meu Pai, que não é orgulhoso, que não é vaidoso, mas um coração, meu Pai, que busca no Senhor, meu Pai, a Tua vontade. Nos ajude, Espírito Santo, a vivermos dessa maneira. Precisamos do Senhor, meu Pai, para vivermos dessa forma. Assim nós oramos, meu Pai, abençoando a ceia, para que nesse momento nós sejamos, meu Pai, tocados pela Tua presença do Espírito Santo, tocados, meu Pai, pela graça de Deus. Assim nós oramos, em nome de Jesus. Amém. Você possa pegar seu pão, suco de uva, e esperar uns pelos outros para a gente ceiar juntos, em nome de Jesus.